Bom dia a todos, bom dia mesa diretora, Michael, presidente Pachá, colega Flauber, demais colegas presentes no plenário e o público que hoje acompanha pessoalmente, assim como também nos canais das redes sociais que transmitem essa sessão da Câmara Municipal toda quinta-feira. Mais um prazer poder falar com a população limoeirense, levar um pouco das nossas ideias, do nosso pensamento, embora ultimamente o ambiente não tenha sido muito saudável, né? Estamos trabalhando em terras áridas. Eu gostaria de subir essa tribuna como eu subi nos últimos 3 anos, empolgado com a vereança, animado, tratando sobre requerimentos, sobre tantos projetos, sobre as conquistas que nos fazem ganhar a simpatia de muitos limoeirenses, o respeito, o engajamento, muitas vezes, seja nas ideias, seja nas redes sociais, seja numa mensagem de força na continuidade de um trabalho, como eu gosto sempre de falar, em busca de dias melhores para a nossa cidade. Gostaria de estar nessa tribuna tratando sobre a ampliação do Proesporte, por exemplo, sobre a expansão das atividades do Direito para Todos, sobre os projetos das mulheres que a gente tratou aqui nos últimos 2 anos, a exemplo do aluguel social, de toda a política que envolve o CRAM, dos conselhos municipais setoriais, com a indicação de que 50% deles devessem e hoje são compostos por mulheres, trazendo essa paridade, trazendo a mulher para o cenário. E falo isso, desses tantos projetos femininos nessa manhã, porque estamos aí à beira do mês de março, onde se discute muito amplamente essa fortaleza da mulher. Gostaria também de tratar tantos requerimentos que derivam das andanças pelo nosso município, nas calçadas, nas praças públicas e comunidades, onde a gente, escutando a população carente, aflita, trazemos a essa Câmara a voz do povo. E, infelizmente, passei os últimos meses, por opção, calado, para entender tudo o que estava acontecendo, para entender um pouco mais quem é quem, a favor de quem as pessoas que participam do processo político estão, e pude perceber algumas obscuridades que, infelizmente, a população não tem acesso e muitas vezes se posiciona de forma ingênua. E aí algumas pessoas falam sobre a postura do vereador George nesse momento de transição, nesse momento de novo governo, nesse momento de licença, e me faz pensar como foi que George chegou aqui. Alguém que passou anos, gosto muito de dizer porque me orgulha, nos bancos do Sindicato dos Servidores Públicos, junto a quem também consegui respeito, discutindo sempre pelo lado de quem cobra, sem nenhum benefício de poder público. E me propus a vir para cá, me comportar como sempre me comportei, com seriedade, trazendo ideias, buscando respeito, respeitando todo mundo. E chegando aqui, nesse contexto, digo, todas as pessoas ligadas a mim, por amizade ou por familiaridade, já estavam na prefeitura antes de eu decidir me candidatar. Todas as votações polêmicas, colega Heraldo, que chegaram a essa casa, eu não me furtei ao debate. E fiz o debate sempre com muito respeito, estudando, para poder falar com propriedade, especificamente sobre os temas mais complexos que tratam sobre legalidade. Por quê? Porque sou um profissional do direito. E não só aguardam isso, mas cobram isso de mim. E aí nós tivemos, por falar, né, nesse contexto de denúncias de tudo isso que está acontecendo, várias situações em que o vereador George se posicionou, não só sobre denúncias, mas matérias que eram de interesses partidários, que outros grupos políticos têm interesse de não aprovar, muitas vezes para não dar destaque. Também tivemos aqui votação de parecer do Tribunal de Contas, que interesses políticos também prevaleceram. E onde esteve George nesse cenário?
se comportando com coerência, se comportando com base no que diz a legalidade, a institucionalidade, e entendendo, muitas vezes apanhando também, que a política devesse ser uma coisa reta, só, sem jogos de cintura, para que a gente, no futuro, não seja pego pelo que disse no passado. E aí, de uma hora para outra, a população mesmo nos coloca para fazer jogo de cintura. E eu digo isso por quê? Porque há um ano, quando chegaram as primeiras denúncias, as primeiras tratativas sobre irregularidade de gestão, vacância, ausência, e tudo que envolveu os temas dramáticos da gestão do Dr. Zé Maria Lucena, alguns personagens dessa casa, que eu respeito muito, fizeram um certo protecionismo à gestão do Dr. Zé Maria Lucena, dizendo que não tinha nenhum problema uma gestão à distância. E a população cobrou. Como é que se faz defesas de coisas erradas? E aí depois, apresentada novas denúncias sobre supostos erros, o que é que George faz? Também volta pela investigação, assim como voltou lá atrás. E aí qual é a avaliação? George não é do grupo X, George não é do grupo Y. Não, eu não entrei aqui para estar em grupo de ninguém. Eu entrei aqui numa situação que me colocou numa condição de independência e de liberdade. É por isso que as minhas falas aqui trazem muito essa postura de liberdade, de falar o meu sentimento e falar o que eu escuto. Muitas vezes falar o que o povo diretamente diz que aguarda que seja dito. Nós passamos esses 4 meses, infelizmente, aos que não conseguem enxergar, volto a dizer, por conta da distância do que acontece no ambiente político, distante da gestão municipal. Distante, por incrível que pareça. O único vereador do PDT sem acesso, sem diálogo, sem resolutividade. E todas as pessoas próximas ao meu mandato sabem disso. E quem consegue ver nas entrelinhas quem era George e a sua atuação, os seus requerimentos, e não só isso, a sua resolutividade e produtividade, pode perceber. De tantas demandas, de tantos requerimentos, de tantas agendas marcadas e frustradas, sem resolutividade nenhuma. Porque eu gostaria muito, nesse ambiente, de estar tratando sobre os tantos requerimentos e promessas, por exemplo, para Pedra Branca, que nós não conseguimos levar nada. Para o Córrego do Feijão, que há tanto aguarda a reforma do prédio escolar. E tantas vezes, ingenuamente, eu lá prometi que estaríamos resolvendo, que estaríamos levando visitas, que chegaríamos num contexto de solução. Assim como foi na comunidade do Genipapeiro, onde eu tive a triste experiência de fazer uma promessa que levaria para lá a segunda praça cidadã, idealizada pelo mandato de Jorge Vieira. Construímos a primeira no Córrego do Feijão, com recursos públicos, construiríamos a segunda, e o que nós tivemos foi algo arrancado de nós, para ser bem claro, bem verdadeiro. Porque nós tínhamos, vereador Heraldo, surpreendentemente, na gestão passada, uma academia ao ar livre. Graças a Deus, Vossa Senhoria conseguiu destinar a sua lá para Maria Dias, do Bichopar. Foi uma para Maria Dias, foi para o São Raimundo, foi para o Córrego do Feijão, e nesse ambiente de ajustes de praças e requerimentos, eu tinha uma academia também, que seria fixada em cima da Praça Cidadã, que nós construímos em parceria com as associações. Infelizmente, Heraldo, essa academia foi arrancada do mandato do vereador Jorge Vieira e disponibilizada por outra pessoa. E a minha pergunta foi, quer dizer que, na gestão do Dr. Zé Maria, com todo o comportamento que eu tive, não contra ninguém, mas pela legalidade, volto a dizer, me disseram, com toda a dificuldade que a política está nos criando para lhe garantir essa academia, nós vamos lhe garantir. Porque a promessa foi feita para a comunidade. A promessa foi feita e vai ser cumprida. E aí quando chega nessa atualidade, onde a gente pensa que tem facilidade de diálogo, não temos agenda, passei surpreendentemente e vergonhosamente, é bom que se diga, 2 meses sem conseguir uma ligação. Uma ligação.
E a academia do Genipapeiro simplesmente foi destinada para outro local. Foi a força, a força. Por quê? Não, porque eu não quero brigar com fulano. Essas são as tratativas. Eu vi o meu partido esfacelado, sem diálogo nenhum, mesmo pedindo trocentas reuniões com o PDT. Não só com o PDT, mas com o PDT jovem também. Uma gama de jovens politizados, muito imbuídos desse projeto todo e muito empolgados com o seu partido ter chegado à gestão e que até hoje não tiveram uma oportunidade na mesa para conversar. Frustração. Frustração. Esse é o sentimento. Mas ainda pelos julgamentos à pessoa. Como se eu, nesse momento, por estar no partido que chegou ao poder, volto a dizer, esfacelado, até porque as debandadas do partido foram feitas sem tratativa nenhuma. A pergunta que eu recebi, surpreendentemente, foi: você vai para onde? Não é nem assim, vamos para onde? O que nos causa um espanto maior sobre a inabilidade. E aí, como estava dizendo, a cobrança sobre a pessoa. Eu que lá atrás falei sobre legalidade, institucionalidade e o dever dessa Câmara de investigar qualquer denúncia que chegasse aqui, de repente sou forçado a não votar a favor de uma denúncia que trata sobre erros, que trata sobre crimes. Quando eu lá atrás, nessa tribuna, disse que votaria pelas investigações. Quando eu, no meu primeiro discurso dessa gestão, que hoje conduz o nosso município, disse aqui, apesar de ser do partido, eu vou fazer as fiscalizações. E recebi aqui risos de deboche. Como se eu fosse trazer para essa tribuna os escândalos não, as defesas escandalosas que se faziam. Não, não faço. Não faço. Duas coisas que eu disse aqui, ontem à noite estava comentando sobre isso, da minha dificuldade de vir para cá, babar e mentir. São duas coisas que eu não faço. Nem babar e nem mentir. Por isso a liberdade. Não sei se terei vida curta na política, eu sei que o processo exclui quem não é servil, e eu não sou, mas é importante que a verdade seja dita. Porque eu fui eleito no grupo da Dr. Zé Maria, situacionista, portanto. A secretária de Assistência Social trabalha no município há 11 anos. E eu votei uma denúncia contra o Dr. Zé Maria, mesmo podendo ter implicações negativas familiares. Por quê? Porque eu entendi que o meu dever aqui é de fazer o certo, não é de proteger o emprego de ninguém. E a população cobrava isso. E aí, quando é hoje, a cobrança é de quê? De que se defenda o errado, porque hoje é um grupo político, é um outro grupo político que está no poder. Não, eu não posso defender o errado. A minha consciência me cobra isso. A primeira denúncia, eu votei. A segunda denúncia foi do Ministério Público. E fui eu que trouxe aqui o primeiro levantamento sobre a ilegalidade da denúncia do Ministério Público. E muitas pessoas achavam que era um protecionismo. Consultaram tudo que é advogado. Quem começou aqui falando que George estava errado, depois disse que estava certo. Por quê? Porque o procurador, não sei de onde, disse que é desse jeito mesmo. E a denúncia do Ministério Público chegou aqui errada. E o que é que essa casa fez? Com a sua procuradoria, com a presidência da Câmara? Barrou algo que estava errado. Depois chegou uma denúncia correta. O que é que George fez? Não faltou, não. Não sei se vocês se lembram, teve votações aqui delicadas, complexas para alguns, que teve gente que teve dor de barriga. Vocês se lembram? Teve gente que faltou sessão, teve gente que inventou tudo de última hora. Tiraram passagem de última hora, tiraram diária de última hora. Teve gente que deu dor de barriga de última hora. Faltou a sessão. Mas George estava aqui. George estava aqui votando. Sem olhar para a questão de emprego de ninguém. Chegou a terceira denúncia. George votou. Votou pela legalidade. Chegou a quarta denúncia. George votou pela legalidade. E que não me cobrem me abraçar com o errado. Que se investigue o que for preciso investigar.
Porque o meu abraço, acima de tudo, é com a cidade de Limoeiro do Norte. Essa sim eu tenho o dever de abraçar. E me abraço junto com quem for, mesmo muitas vezes não recebendo esse abraço em troca. Mesmo muitas vezes trabalhando com muita seriedade e sendo afastado das mesas. Sendo afastado das mesas. Mesmo muitas vezes levando não sobre todas as propostas e as nossas ideias sendo solucionadas por outro caminho, para que prestigiem outras pessoas. Porque, infelizmente, essa casa não tem se comportado de forma... não tem recebido o respeito de forma unificada como senhores do município, imbuídos de trazer o melhor. O que tem pesado sobre a nossa casa é um tremendo desrespeito. Não tem questão cidadã, não tem questão, muitas vezes, de honradez. Nos colocando num cenário de triste descredibilidade, a ponto de chegar na nossa Câmara uma tratativa como essa. E aí eu faço registros sobre a qualidade do setor jurídico dessa casa, sobre a presidência, que mesmo sendo cobrada de forma ampliada para fazer coisa errada, por conta de situações políticas e exposições irregulares e ilegais, tem a postura de, com firmeza, combater e não deixar ir adiante irregularidades. Porque nós também já tivemos experiências sobre irregularidades, que são anuladas, que são rejeitadas. Adianta. Nós temos uma discussão sobre crime de responsabilidade, crime político-administrativo, e eu falo aqui sobre a minha experiência profissional. Como é que eu, advogado, posso cometer mais um crime ou cometer um ato que me traga uma vergonha por, nesse microfone, tentar enganar alguém que não conhece do direito, tentar justificar algo injustificável. Eu lamento muito isso tudo que Limoeiro está passando, mas não baixo a cabeça, tendo em vista que a nossa vinda para cá sempre foi e continua sendo de trabalhar com seriedade, de discutir a nossa cidade, de entender que as mesas que discutem a gestão do município devem estar abertas a todos, e especialmente aos vereadores, sejam de oposição ou não, sejam do partido ou não, porque nós somos representantes. E embora incomodem algumas pessoas, toda gestão municipal deve respeitar. Portanto, registro com muita tristeza a frustração do momento, a lamentação de me sentir exatamente excluído de todo o processo, por mais que alguém tenha, em algum momento, construído a ideia que George estava um vereador superpoderoso, vereador do partido e com a secretária na Secretaria de Assistência Social. Os colegas aqui sabem da minha frustração, infelizmente, abri o coração para falar sobre isso, depois de meses calado, tentando trabalhar e trazer boas ideias para o nosso município. Que essa Câmara receba todos os trabalhos com muita seriedade, inclusive todas as denúncias que chegarem aqui com regularidade, com propriedade, com legalidade, vocês tenham a certeza que terão meu voto, que eu não fugirei de jeito nenhum do debate, independente do alcance desse voto, a quem ele beneficie ou a quem ele prejudique. Tendo em vista que eu disse aqui nessa tribuna, seja qual for a gestão, eu não estou pedindo que troque Pedro por Maria, eu estou pedindo para que nós tenhamos um prefeito. Obrigado.